Segunda pessoa, coloca para mim Atos capítulo 9. A história de uma mulher. Pense numa mulher extraordinária. Eu já falei para Jesus que quando eu voltar a pastorear, eu quero que Ele me dê almas como essa mulher aqui, que eu vou pregar sobre ela agora. Se eu tiver lá na igreja umas 3 dessa aí, ninguém segura essa igreja aonde Deus me colocar lá. Diz assim, 36. Não, capítulo 36. É isso? Não. Capítulo 9, 36. Havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzindo se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, depositaram num quarto alto. Como Lida era uma cidade de 16 quilômetros de Jope, tá? E como Lida era perto de Jope, enviou os discípulos, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens rogando-lhes que não os demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizeram quando estavam com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Isto foi notório por toda São Luís, e muitos creram no Senhor. Fique aqui comigo. Deixa eu explicar a história dessa mulher de Deus. Vocês estão me ouvindo? Tem uma frase que eu já ouvi que não é errado. Até porque a gente ensina vocês a isso. Gente que de vez em quando chega e diz: ó, pastor, eu estou aqui para construir a minha história. Não está errado. Mas tem gente nessa terra que ela é tão extraordinária, mas tão extraordinária. Existem pessoas nessa terra que elas não estão aqui para construir as suas vidas. Elas estão aqui para construir a vida de outros. Elas vivem para construir uma semente que é como se o espírito delas estivesse dizendo assim: ó, lança o teu pão sobre as águas, porque lá na frente você vai precisar. Vamos entender isso aqui. Se a Dorcas estivesse viva hoje, a vida da Dorcas era assim. Se tiver alguém aqui passando necessidade, a Dorcas ia viver nesses atacadões aí, nesses Mateus da vida, pedindo cesta básica para alimentar aquela família. Se a casa de um irmão aqui com chuva desmoronasse, a Dorcas ia viver em casa de material de construção, pedindo as coisas para a gente levantar a casa daquela família de novo. Essa era a vida dela. Ela era costureira. Ela fazia roupa para as irmãs que não tinham condição. Só que chegou o dia mau, essa mulher de Deus, cheia de boas obras, adoeceu e morreu. Ficaram sabendo que o líder da igreja estava a 16 quilômetros dali. O líder da nossa igreja aqui no estado é o pastor Paulo Guilherme. É como se soubessem que o pastor Paulo Guilherme estava a 16 quilômetros ali da casa de Dorcas. E quando descobriram, pensaram assim: bora mandar chamar então o nosso líder. Não está explícito na Bíblia que mandaram chamar Pedro para ressuscitar Dorcas. Porque se você ler os evangelhos, discípulo não ressuscitava ninguém. Quem ressuscitava era Jesus. Vou repetir. Não tinha no histórico ministerial de Pedro e de nenhum discípulo ressurreição de um morto. Então eu entendo assim, que é como se ela fosse tão relevante, que eles pensaram assim: bora tentar trazer o pastor Paulo Guilherme para a gente prestar nossa última homenagem a ela, fazendo o ofício fúnebre dela. Colocaram o corpo dela num quarto. Quando Pedro entrou, as viúvas que elas vestiam roupas costuradas por Dorcas, viram o pastor deles, elas já estavam chorando, e aí elas começaram a apresentar o memorial dela para ele. À medida que elas foram falando do
que ela fez em vida, a unção de Deus veio. A unção de Deus veio. Gente, vocês precisam entender que existem pessoas que andam fazendo coisas tão extraordinárias para Deus, que mesmo depois que elas morrerem, Deus não vai conseguir esquecê-las. Existem pessoas que andam fazendo coisas tão extraordinárias para Deus, que mesmo depois que elas morrerem, todas as vezes que a gente citar o que elas fizeram, o poder de Deus vai ser agitado na hora. A unção de Deus desceu sobre Pedro num nível. Como é que você convida uma pessoa para um lugar e o convidado manda embora todo mundo? Se o convidado é ele. Vou repetir. Pedro foi levado como convidado ali, mas quando o poder de Deus desceu sobre ele, ele disse assim: sai todo mundo daqui de dentro. Por que ele mandou aquelas viúvas saírem de lá de dentro? Por que ele mandou os dois homens que buscaram ele sair de lá de dentro? Escute o que eu vou lhe dizer. Ele mandou eles saírem porque quem não está na frequência do que Deus vai fazer, não pode ficar. Não, vocês não estão aqui. Eu faço campanha há 24 anos. Eu já passei do tempo de me preocupar com frequência de culto. E tenho aprendido isso com Deus. Já cheguei à igreja no domingo que a igreja está lotada e um peso nos céus daquela igreja que Deus não operou, não fez nada. Aí diminui a frequência na segunda. Tem igreja aí que diminui quase a metade do povo. Só que a metade que veio, o céu faz assim. Porque voltou no outro dia quem estava na frequência do que Deus falou que ia fazer. Esses dias um amigo meu ali em Belém disse para mim: pastor Fábio, me ajude a chegar na igreja que o senhor foi lá. Eu fui numa igreja na África que os cultos demoram 10 horas. É 30, 40, 50 paralíticos andando naqueles cultos. Aí eu falei para ele: o senhor deseja ir lá? Desejo. Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou entrar em contato com a pessoa que representa, mas já vou lhe avisando, eles vão vasculhar a sua vida toda. Porque essas igrejas que andam nesse nível, e se eles verem na sua rede social que o senhor é carnal, eles não vão querer que o senhor vá lá, para não poluir o que eles conquistaram. Vou falar de novo: eles conquistaram um céu tão sobrenatural, que se for para o senhor ir lá só por curiosidade, eles vão dizer que não vão lhe receber lá. Porque quem não está na frequência, Deus não deixa ficar no ambiente. Até o Pedro teve que entrar mais na frequência, que ele deu as costas para o corpo dela. Ele não aceitava ver aquela situação, até que ele mandou ela ressuscitar. Eu tento me colocar no lugar de Pedro, tá? Se eu fosse Pedro, eu ia dizer: Deus, eu posso mandar essa mulher ressuscitar? Pode. Por quê, Senhor? Vocês já leram um salmo que depois do 23 e 91 é um dos salmos que o diabo mais tem medo? Que é o 41? Vocês já tiveram a curiosidade de meditar no Salmo 41? Olha o que está escrito no Salmo 41. Bem-aventurado aquele que atende ao pobre. Olha a vida da Dorcas ali. Deus faz 5 coisas na vida de gente que atende ao pobre. Primeiro, o Senhor o livrará no dia do mal. Deixa eu te dizer, não está dizendo ali que Deus vai te livrar do dia mal, mas no dia mal Ele vai estar lá para transformar aquela tragédia num testemunho poderoso. Vou falar de novo: quando você é generoso e atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia.
Deus não livrou ela da morte, mas livrou na morte. Ela voltou a viver. Aí ele ainda continua dizendo: o Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra. Eu vou melhorar isso aqui: será abençoado em São Luís do Maranhão. E tu não entregarás à vontade dos seus inimigos. Gente generosa. A inveja não destrói. Vou falar de novo. Gente generosa, Deus não deixa que a inveja dos inimigos dela afunde ela. Não. Eu tenho que melhorar isso aqui. A Bíblia diz que se você passar pelas águas, ela não pode te afogar. O que acontece quando você coloca óleo na água? Você já viu o óleo afundar? Quando Deus unge alguém, ela não afunda. Celebre isso aí. Quando tem óleo, a pessoa não afunda. Deus disse: manda ela levantar. Por quê? Porque está na minha palavra que quem atende ao pobre, eu tenho que estar lá. Por que eu tenho que mandar ela ressuscitar, Deus? Tem que mandar ela ressuscitar, Pedro, porque ela está morta. Mas o saldo que ela deixou está vivo. Essa mulher fez muito. Vou falar de novo: ela morreu, mas ficou um saldo que eu vou usar para trazê-la de volta à vida. Eu não vou perder essa mulher. Gente, eu já vi gente com Covid com 90% do pulmão tomado. Pela medicina não voltaria mais. Mas quando Deus vai ver o memorial da pessoa, diz: não, vou perder esse aqui agora não. De jeito nenhum. Ele me ouve, ela me ouve. Ele ajuda, ela ajuda. Ela é resposta minha. Ela é resposta minha. Volta lá e manda e tira esse problema do corpo dela. Última pessoa, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Esse é vizinho de Dorcas até de capítulo. Ele não era crente, tá? Diz assim, Atos 10. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Piedoso, temente a Deus e com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este quase a hora nona do dia, 3 horas da tarde. Viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: o que é, Senhor? E disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Sabe o que o anjo está dizendo para aquele homem ali? Ele não era crente não, tá? Centurião também, romano também. O anjo aparece para ele 3 da tarde e disse assim: Cornélio, mesmo tu não sendo crente, tu andou fazendo umas coisas que mexeu tanto com o coração de Deus, que Deus decidiu te colocar no livro dele. Agora deixa eu te dar uma revelação desse texto. Pedro não queria vir aqui. Na cabeça de Pedro só podia se converter e aceitar Jesus quem era judeu. E Pedro tinha que vir na casa de Cornélio porque quem tinha as chaves do reino para ligar o evangelho às outras nações era Pedro. Jesus deixou as chaves com ele. Então Cornélio foi o primeiro ímpio a aceitar Jesus depois que Jesus subiu aos céus. E eu fico assustado. Olha o modelo de ímpio que Deus escolheu para ser primeiro. Alguém que era temente e generoso. Ele foi o primeiro. Vou repetir. O evangelho chegou em São Luís, começando pela casa de Cornélio. Homem que ofertava. Homem que ajudava. Eu fui criado pela minha avó em Pedreiras, no Maranhão. Fazia 18 anos que eu não pisava lá. Minha mãe outro dia falou tanto de Pedreiras que eu disse: mamãe, a senhora mexeu com a minha memória afetiva. Aí eu fui lá em Pedreiras, passei uns 2 dias lá, 1 dia e meio com ela.
Fui na casa de uma tia, a minha tia Dalva. Numa conversa lá na sala, minha tia Dalva comentou e disse para a gente assim: meu filho, de tudo que eu ganho, eu tiro uma parte aí para ajudar as pessoas menos favorecidas. Aí a gente foi jantar. O meu tio Cícero disse assim: Fábio, meu filho, eu tive uma doença no passado que não tinha médico em Teresina. Vocês sabem que a medicina de Teresina ela é referência, mas ninguém descobriu o que ele tinha. Aí ele se emocionou porque ele disse assim: teve um dia que eu senti tanta dor que eu pedi para Deus me levar. Aí ele começou a chorar. Minha tia não é crente, ele também não é. Aí tia Dalva disse assim: fala para ele, Cícero, como você ficou bom. E ele chorando não conseguiu falar. Aí ela disse que ela estava numa poltrona que fica no quarto deles, meu tio gemendo numa cama, de dor, e aí entrou uma fumaça no quarto deles. Ela disse: meu filho, entrou uma fumaça no nosso quarto. No meio daquela fumaça, apareceu um homem todo de branco, Fábio. Passou entre eu e a cama naquela poltrona, foi lá no Cícero, colocou as duas mãos nele, e ele não sentiu mais nada. Aí quem se emocionou foi ela, porque eu disse para ela: mas a senhora sabe por que meu Jesus... Ela ainda fez um comentário bonitinho. Depois que eu vi aquilo, eu nem consegui dormir. Eu digo: minha tia, ele nem precisa aparecer para mim. Só dele falar comigo eu já não durmo. Eu digo: mas a senhora sabe por que meu Jesus entrou aqui na sua casa e tocou no meu tio? Não. Por causa da sua generosidade. Porque aquele que atende ao pobre, o próprio Deus vai vir livrá-lo no dia da sua angústia. Eu estou me encaminhando para o final, mas coloca para mim, vocês podem anotar aí um versículo para vocês nunca mais esquecerem. 1 Samuel 3:1. 2 Samuel 3:1. Eu que errei aqui agora. Nunca mais esqueça esse versículo. E a gente vai encerrar. E houve uma longa guerra entre a casa de e a casa de. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de iam se enfraquecer. Vocês me dão mais um minutinho? Olha aqui para mim. Nós estamos aqui nesse horário dentro da casa de... O problema é que toda a casa de Deus, toda a igreja que vocês conhecem nessa terra, existem duas casas dentro dela. A casa de Saul e a casa de Davi. Eu vou repetir. Olhem para mim. Toda a igreja existem duas casas espirituais. A casa de Saul e a casa de Davi. Como eu estou falando de memorial de oferta, vai estudar a vida de Saul, primeiro rei de Israel. Vocês sabiam que Saul não gostava de ofertar? Saul tinha tanta resistência à oferta que no dia que ele ergueu o primeiro altar dele para Deus, Deus ficou tão admirado que comentou com Samuel: tu viu, Samuel, que até que enfim aquela criatura ergueu um altar para mim? Eu vou repetir, vou até contextualizar. Tu viu, Samuel, que até que enfim ele pegou um envelope para trazer uma oferta? Que ele nunca fez isso. O problema é que Saul ergueu um altar, mas ele não ofertou. Ele mandou Israel ofertar. E quando a pessoa está no evangelho, na casa de Saul, a resistência que ele tinha é a resistência que ela tem. Deixa eu lhe falar um pouquinho desse homem. Vocês estão me ouvindo? Saul ouvia tudo, não obedecia a nada, questionava tudo. Você conhece alguém que todo mundo está errado, só ela que está certa?
Me ajudem aí, pelo amor de Deus. Ouve tudo, entende tudo, mas não obedece. Quando Saul errava, ele nunca se arrependia, ele arrumava alguém para botar a culpa no erro dele. Ele nunca estava errado. Um dia Deus disse assim: Samuel, vai lá com Saul e diz assim, manda ele matar os amalequitas, o rei deles, e não trazer um objeto amaldiçoado de lá. Vocês acreditam que ele foi lá, matou os amalequitas, não matou o rei e trouxe as tapaué, tudinho que ele encontrou lá? Não teve coragem de tocar fogo? E quando ele chegou com os utensílios e com o rei, Samuel disse assim: o que foi que você fez? Não, Samuel, o povo gostou dos utensílios, aí para agradá-los eu resolvi trazer. Um dos grandes erros de Saul foi passar uma vida agradando pessoas sem se preocupar em agradar a Deus. Eu não sei se tem um empresário aqui, eu já vi muito empresário dizer assim: nós temos que agradar o cliente. Se eu me tornar empresário um dia, eu vou ter que agradar o fornecedor. Porque se eu desonrar o fornecedor, não tenho como abençoar cliente nem. Eu vou falar de novo. Pare de viver agradando pessoas, porque quem fornece o ar que você respira está te olhando aqui de cima desse altar. Vou falar de novo. Empresário tem que honrar fornecedor. Fica vendendo fiado e não paga quem te fornece? Quem está zangado diz amém? Olha aí. É um fornecedor. Está chateado porque ninguém honra. Honre a Deus. E Deus vai te favorecer no meio dos seus clientes. Honre a Deus. Agora fique comigo, quando ele chegou lá com Agag, não matou Agag. Vocês sabem um descendente que Agag deixou por não ter morrido? Amã. Vai ler a história de Esther. Quase que esse Amã extermina o povo de Deus da face da terra pela desobediência de uma pessoa lá atrás. Quando Deus mandar você fazer uma coisa, obedeça, porque Ele já viu o teu futuro, Ele está te livrando de um problemão que se tu obedecer agora, o problema não vai estar lá te esperando. Vou falar de novo, se obedecer agora, não vai ter problema lá. Agag deixou Amã para matar o povo de Deus. Toda pessoa no evangelho que ouve, não obedece, questiona, argumenta, está na casa de Saul. Agora, quem foi Davi, pastor? Davi errou, mas Davi se arrependia. Uma das diferenças que eu acho linda em Davi para Saul: Deus rejeita Saul e diz: Samuel, diz para ele que eu vou tirar o trono dele, vou tirar o reino, vou tirar tudo. Meu irmão, quando ele ficou sabendo que ia perder tudo, ele segurou nas vestes do profeta, chorando: não, eu não posso perder essa estrutura. Aí vem Davi, anos depois: pode me tirar o trono, pode me tirar o reino, pode me tirar palácio, só não tires de mim a tua presença. Vou falar de novo: pode me tirar tudo, Deus. Pode me tirar tudo, Deus. Porque casa de Saul se preocupa com estrutura, casa de Davi que é a presença. Vou falar de novo, é genética, é o reino, o primeiro reino, é a presença. É a presença, é a presença, é a presença, é a presença. 2018 eu perdi tudo. Está ali minha irmã, meu cunhado que me ajudaram. Viajando dentro de ônibus 20 horas sem ter R$20 para comer. Isso agora em 2018. Mas eu dizia para Deus todo dia: podem me tirar as casas, podem me tirar o carro, podem me tirar tudo, mas a presença vai comigo. A presença vai comigo.
Eu vou me levantar de novo, porque a presença vai comigo. Deus um dia falou para mim assim: Fábio, eu vou te dar um texto que a casa de Davi e de Saul estão no mesmo ambiente. Jesus está lá jantando na casa de um leproso que ele havia curado. Chega uma mulher da casa de Davi, derrama um perfume na cabeça dele, no corpo dele. Aí o da casa de Saul, vendo aquilo lá, disse assim: que desperdício. Você sabe o que Judas estava falando na hora? Jogou dinheiro fora. Tanta gente que ela podia honrar, isso é uma ignorância. O Judas viu Jesus andando sobre as águas. Judas viu Jesus ressuscitando morto. Não tinha pessoa melhor para aquela mulher honrar do que o Senhor Jesus. Não tinha. Não tinha. Eu já vi Deus fazendo coisas extraordinárias por causa de um café que a pessoa dá para um pastor. Vi isso na minha vida. Gente que Deus curou 8 meses depois por um café. E ele ainda me deu a visão que ela estava sendo curada na hora por causa de um café que ela levou para mim e para o pastor da igreja. Acho que eu já falei isso aqui. Uma senhora que tinha 3 doenças. Demônio dizendo que ia matá-la. Auxiliar de um pastor. Só que eu fiquei de manhã na igreja, ela foi levar meu café lá. E Deus disse, na hora que ela manifestou, depois que mandou embora, Deus disse, diz para ela que eu libertei e curei ela por causa daquele café que ela trouxe de manhã. Só que quando você dá um café para um pastor, uma pastora, nós somos conexões. Essa mulher não derramou perfume na conexão, ela derramou na fonte. Jesus olha para o da casa de Saul e disse assim, você pode estar censurando ela por ter feito isso aqui para mim, mas eu quero te avisar que ela está entrando no memorial do meu pai hoje, aonde o evangelho for pregado, inclusive em São Luís, eu vou lembrar alguém que ela fez por mim. Por quê, pastor? Você sabe qual foi o diferencial dessa mulher? Todo mundo que encostava em Jesus era para pedir alguma coisa. Vocês acreditam que essa mulher foi o único ser humano que encostou em Jesus só para derramar? Tem alguém que veio hoje derramar? Memorial. Memorial. E aqui eu vou encerrar. Quando Deus me deu essa palavra, eu peguei meu celular e fui fazer uma pesquisa. Quantas vezes o nome de Saul aparece na Bíblia? O Google desconversou e até hoje não me deu a resposta. Eu perguntei, foi 4 vezes. Quantas vezes o nome de Saul aparece na Bíblia? Aí começa. Não, Saul reinou tantos anos, mas não falou. Eu até pensei que era problema de sinal. Quando eu vi que não respondia de jeito nenhum, eu pensei assim, se Deus rejeitou esse homem, o Google rejeitou também. Aí eu mudei a pergunta. Quantas vezes o nome de Davi aparece na Bíblia? Ela nem esperou terminar. 1101 vezes. Vou repetir. Teve um cego que soube que Jesus estava passando por ele. E ele resolveu gritar para chamar a atenção de Jesus. Jesus! Filho de Saul! Se ele grita assim, estava até hoje na Praça Deodoro cego pedindo ajuda. Mas ele sabia de que casa Jesus era. Eu não vim hoje pregar para a casa de Saul. Eu vim pregar para a casa de Davi. Eu vou repetir. Deus não me tirou de Americana para pregar para a casa de Saul. Eu vim pregar na casa de Davi. Porque Jesus é da casa de Davi. Fiquem de pé. Jesus, filho de Davi. Estenda a mão aqui para o altar. Pai, eu quero apresentar tudo que o teu povo trouxe. Apresentar esse óleo ao Senhor. Derrama nesse óleo, Deus,
Em o nome de Jesus. Velocidade e crescimento. No nome do Senhor. Amém. Hoje eu vou ungir vocês com muita calma. À medida que você estiver vindo, você vai pegar os seus utensílios para me ungir você e o que você trouxe. Se alguém não botou a chave do carro aqui, venha com a chave do carro na mão, porque Deus vai trocar uns carros aí nessa porta a partir de hoje. Pastor, eu moro de aluguel. Você não botou sua chave aqui, traz a chave da casa alugada, porque 2027 vai ser ungida a chave da sua casa própria dentro dessa casa aqui. Enquanto isso, nós vamos cantando de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Canta lá, por favor, alguém. Oh, Jesus. As mãos, as mãos. As mãos, as mãos. Tá bom. Velocidade.